Estende tuas mãos para cá. Amado Deus, nós te louvamos pela vida da tua serva, nós te louvamos pela tua palavra. Nós pedimos, Deus, que o Senhor esteja ministrando no nosso coração, que o Senhor encontre um terreno fértil aqui, Pai, e que o Senhor use tremendamente a tua serva, Deus. Nós estamos dispostos a te ouvir, Pai. Usa a sua filha conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Jesus está voltando. Esse mês, a nossa igreja, a Igreja do Evangelho Quadrangular, comemora 73 anos da nossa igreja no Brasil. E a nossa igreja, ela tem uma mensagem completa, porque o Senhor é dono dela. A mensagem de que Jesus salva, Ele nos batiza com o Espírito Santo e fogo. Ele é o Senhor que cura a alma, o corpo, o espírito que estava morto e Ele traz vida. E Ele é o Rei que voltará. E voltará com um propósito de levar a sua igreja para viver eternamente com Ele. E Jesus tem uma missão, Ele teve uma missão desde o princípio de tudo. A palavra de Deus é clara em dizer que Ele criou com Deus todas as coisas. A Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Incrível que Gênesis diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Trindade criando todas as coisas. Não um só, mas três em um. E eu quero pedir que os irmãos abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Que vai prever a missão desse Cristo, desse Jesus. Por que ele veio ao mundo? Versículo 1 em diante, a gente vai dar uma lida em alguns versículos aqui. Diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Podem se assentar. Você pode manter a sua Bíblia aberta, que a gente vai comentar alguns versículos depois. Isaías é chamado de o profeta messiânico. O livro do profeta Isaías também é chamado de Evangelho no Velho Testamento. Não é muito difícil a gente pensar por quê. Porque Isaías profetiza muitas coisas sobre Jesus. O profeta, ele é a boca de Deus, é Deus falando e por meio de alguém. E Deus fala por meio de Isaías, do menino que nasceria.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esse governo dele não terá fim. Rei eterno, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Isaías profetiza como Jesus vai pagar o preço pela nossa salvação. Isaías descreve que ele não tinha beleza, nem formosura. Olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Mas que ele foi moído pelas nossas transgressões, ferido pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, diz o profeta, diz Deus por meio do profeta, estava sobre ele. E que pelas suas feridas nós já fomos sarados. Ei, mas espera aí. Isaías escreve essas profecias cerca de 600 anos antes de Jesus nascer. E descreve em detalhes. Deus é fiel para cumprir tudo o que diz. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender, mas antes ele cumpre fielmente tudo quanto nos promete. Cerca de 600 anos depois, nasce um menino numa manjedoura. João, o apóstolo, escreve no seu evangelho: diz que no princípio era o verbo, a palavra de ação, Deus falando. No princípio era o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava em Deus. E o verbo virou gente e habitou entre nós. Então, Deus não tem como explicar isso. Mas Jesus é Deus feito gente, que passeou no meio do povo, que operou milagres, prodígios, maravilhas, e opera até os dias de hoje. Porque ele não muda, ele é imutável. Um versículo-chave para a nossa igreja é que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então veio Jesus, na plenitude dos tempos. E eu quero pedir que os irmãos abram a Bíblia novamente no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 18. O contexto deste capítulo é que Jesus já estava vivendo o seu ministério público. Ele, com 30 anos aproximadamente, ele começa o seu ministério público. E foi batizado por João Batista e foi impelido pelo Espírito para ser tentado pelo próprio Satanás. Jejum, 40 dias de jejum. E ele venceu no poder da palavra escrita. Venceu, derrotou o diabo. E vencida aquela tentação, ele declara: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Ele inaugura o reino
na terra e inicia o seu ministério público. Nesse capítulo 4, ele já é conhecido. Muitos feitos, maravilhas, prodígios, Jesus estava operando, a sua fama crescia. Então, ele volta para aqui no versículo 4:16, 4:14. Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia, pregava nas sinagogas, operava milagres, prodígios e passa por Nazaré. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado. Versículo 16 diz que indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e se levantou para ler. Então, diz que os encarregados, entregaram para ele um rolo da lei, e o rolo era exatamente do profeta Isaías. Ele abre aquele rolo e encontra exatamente esse texto que nós acabamos de ler da profecia. Então, o 18 diz assim, 17. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ele lê essa escritura, entrega o rolo da lei, vai se assentar. Atenção, aqui o texto diz que a atenção dos ouvintes estava sobre ele. E 21 diz que então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura que acabais de ouvir. É ele. Tudo é sobre ele. Então Jesus, ele declara que o Deus que prometeu estava cumprindo. Ele veio com uma missão, o maior de todos os missionários. E a gente quer conversar um pouquinho sobre essa missão de Jesus dentro desses versículos e dentro desse contexto que a gente tem acabado de ler. É lindo pensar. Eu estava pensando esses dias, meditando sobre essa passagem que Jesus declarou: hoje essa profecia se cumpre. E meu coração se encheu de alegria ao discernir que hoje nós experimentamos dessa profecia que ele veio para cumprir. Ah, Deus, que o Senhor abra os nossos corações para receber, os nossos ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo a nós como igreja hoje. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Há vários tipos de pobrezas. Muitas pobrezas.
E eu entendi que a gente devia compartilhar sobre um pobre na Bíblia, sobre alguns personagens, sobre algumas pessoas que experimentaram o mover de Deus no cumprimento dessa profecia. E eu fiquei pensando, que pobre na Bíblia? E me veio um nome, Zaqueu. Eu, peraí, Jesus, Zaqueu não era pobre. Zaqueu, Lucas 19 vai falar sobre Zaqueu, vai contar a história de Zaqueu. E vai dizer que ele era muito rico. Porque ele era o chefe de publicanos, de cobradores de impostos. Ele tinha um alto posto nisso. Ele era um homem rico, mas tão cheio de pobrezas. Ele tinha, não sei se pode chamar de problema, que eu também sou baixinha. Diz que ele era um baixinho. Mas ele não estava enfermo. Não era uma doença física, mas tinha uma enfermidade da alma. Um vazio que nenhum dinheiro que ele tinha podia preencher. E diz o texto sagrado que ele procurava ver Jesus. Com certeza ele ouviu de feitos, de prodígios e maravilhas que Jesus estava operando e ele queria ver. E o Deus onisciente, que conhece tudo, todas as coisas, sabia disso. Ei, você sabe que Jesus sabe o que você tem pensado quando você deita a tua cabeça no travesseiro? Quando você está caminhando pela rua? Quando você está chegando em casa? Vou ter que entrar em casa. Ele conhece tudo. E ele sabia do vazio, da pobreza que Zaqueu nutria. E sabia do desejo dele de conhecer. Então a gente sabe da história. Né, meninos e meninas? Ele era pequeno e ele pensou, eu tenho que ver esse Jesus. Teve uma ideia. Subiu numa árvore e ficou esperando. Ele soube que Jesus ia estar por ali. Eu quero ver esse Jesus. Então vinha Jesus, normalmente uma multidão cercando. Até que Jesus chega bem pertinho dessa árvore, olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje eu quero comer na tua casa, sentar, ter um tempo de mesa com você. A gente sabe o que aconteceu. Zaqueu não só permitiu que ele entrasse na casa, comesse, mas entrasse na sua própria vida e o transformasse. Zaqueu era um homem odiado. Mas como, pastor? Claro. Ele era um judeu que trabalhava para Roma. E os cobradores de impostos, normalmente, eles cobravam o valor que Roma exigia. E alguns deles cobravam até 4 vezes mais o valor exigido por Roma. Eu fico imaginando, Zaqueu era chefe dos cobradores. Mas Jesus entrando na sua casa. À medida que conversavam, à medida em que ele entendia, à medida que aquele Jesus, que a presença daquele Jesus ia preenchendo o vazio dele, transformando a sua vida, curando a sua alma. Ele diz, Senhor, de hoje em diante, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Um pouco depois ele diz, espera aí,
de hoje em diante, se eu usurpei alguém, se eu tirei alguma coisa de alguém, eu pago até 4 vezes mais. E Jesus celebra, hoje a salvação chegou nessa casa, porque ele também é filho de Abraão. Ele tem direito. Jesus sabia que ele conquistaria, ele veio para conquistar o direito de salvação, de vida eterna, para todo aquele que abrisse o coração e a sua alma para receber. E Jesus faz uma declaração tremenda nesse capítulo 19. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não sei que tipo de pobreza você tem enfrentado na tua vida. Mas eu estou com dinheiro. Eu estou pagando as contas. Eu conquistei uma casa. Eu conquistei um trabalho. Mas ainda existe um vazio. Existe algo que não te contenta, não te satisfaz. Ei, ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Ele é o único que pode preencher os vazios. Porque ele veio. O Espírito do Senhor sobre ele. Ele veio para exatamente evangelizar os pobres. Trazer a novidade da salvação de vida eterna. Quais têm sido as tuas pobrezas? Existem pobrezas financeiras, mas existe muito a pobreza de você não ter alegria. Um vazio que insiste em persistir. Que a gente dá alguns nomes. Não é fingimento, não. A gente chama essa pobreza, esse vazio, às vezes de depressão. Tantos nomes. Opressão. Mas ele não mudou. É o mesmo. É a medida certa. Foi a medida certa para Zaqueu. Incrível, de odiado, de um publicano. Ele ficou em memória eterna. Em memória eterna. Onde esse evangelho for anunciado, onde essa palavra chegar, alguém vai conhecer a história de Zaqueu. O homem que queria conhecer a Deus e ser transformado e preenchido por ele. Jesus veio para evangelizar os pobres. Foi enviado para proclamar libertação aos cativos. A gente tem mais um exemplo. Uma mulher que não tem o nome. Ela é apontada como mulher samaritana, porque era de Samaria. A história dela está em João 4. Se você quer anotar, é interessante você pegar um desses por semana para estar meditando e vendo que Deus pode ainda continuar falando com você. Então, você que está anotando, gosta de anotar, em João capítulo 4, o texto diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Que era necessário Jesus passar por lá. Interessante que judeus e samaritanos não se dão. São todos filhos de Jacó. Mas as tribos unidas no ministério, no reinado de Davi, são divididas. Quando o filho de Salomão, Roboão, assume a liderança. Deus já havia falado isso para o próprio Salomão, porque ele vacilou. Salomão, vacilão.
Mas agora o reino era dividido e viraram inimigos. Judeus não se dão com os samaritanos, o próprio texto diz. Mas Jesus espera junto ao poço, porque ele sabia, o onisciente, sabia que havia uma mulher que passaria ali, que ia buscar água num horário improvável. E ele se aproxima dela. E a gente sabe da história. Mulher, dá-me de beber. Como tu, sendo judeu, pede a mim, que sou mulher, que não era comum um homem chegar a uma mulher, me pede água, e ainda eu samaritana. Aí Jesus diz, mulher, né? Se você soubesse quem eu sou, você me pediria água e eu te daria a água da vida. Mas como? Como que eu vou? O senhor não tem como tirar o poço. Não tem como que tirar a água do poço. A água que eu lhe dou, que eu lhe der, saciará a tua sede. Ela não estava entendendo muito bem. Mas uma mulher aprisionada. Uma mulher que vivia em desprezo e rejeição. Era uma série de rejeições que ela estava vivendo. E ela tinha sede de ser amada, respeitada, de ser digna. Ah, esse Jesus veio. E ele veio para proclamar libertação aos cativos. E a gente sabe onde parou. Tem um momento que ele fala, ela não está entendendo. Mas ele vai no ponto. Mulher, vá buscar o teu marido e vem cá. Senhor, eu não tenho marido. Dissestes bem. Você teve 5 maridos. E agora esse que você tem não é teu marido. Senhor, eu vejo que o Senhor é profeta. Aí ela vem relembrar Jesus da história lá da divisão do reino. E Jesus disse, mulher, a salvação vem dos judeus. Eu sei, quando o Messias vier, mulher, eu sou. Ele preencheu o vazio. Ele curou a alma dela. Ele é o médico dos médicos. Ele quer curar você. Como ele já me curou. Ele é médico do corpo, sim. E é médico da alma também. Ele é o Senhor que sara. Jeová Rafa. Eu não sei o nome de algumas enfermidades que estão tentando te envolver e te roubar a alegria. Mas o Jesus que nós cremos, que nós confessamos, é o Jesus que veio para curar as nossas enfermidades, as nossas doenças. Ele já levou sobre si. E pelas suas feridas, nós já fomos sarados. Incrível, Zaqueu. Toda a ação de Jesus na nossa vida. Cada uma dessas promessas cumpridas em nós vai nos levar a uma ação. E a isso eu chamo de missão. Zaqueu, vou vender metade do que eu tenho. Vou dar 4 vezes mais se eu roubei alguém.
Jesus faz em nós. Ele continua querendo fazer em nós, para fazer através de nós. Essa mulher diz que ela deixa o cântaro, porque a necessidade não era uma água costumeira para beber, era a sede da alma dela. E ela se vê saciada, deixa o cântaro, sai pela rua, anunciando: venham ver um homem que disse muito sobre mim, será esse o Cristo? Ela sabia que era, mas venham ver, venham provar dele. Jesus, de repente, está diante de uma multidão, de vários moradores de Samaria. Jesus ficou 3 dias com eles. E eles diziam, já não é pelo testemunho da mulher, mas porque nós experimentamos isso. E insistiam, fica conosco, Jesus. Os discípulos assim, em Samaria, uma mulher, olha os samaritanos recebendo Jesus. Aí Jesus dá uma lição para eles tão tremenda, que todo missionário deve conhecer. Ele diz: os campos estão brancos, só precisam de trabalhadores para semear. O que Jesus te fez, o que Jesus me fez, precisa ser a boa nova, as boas notícias para aqueles que não experimentaram dele ainda, e nem da salvação que ele veio para dar. Jesus veio para evangelizar os pobres, enviado para proclamar libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos. Jesus me trouxe uma outra história de 2 homens, conhecidos como os discípulos no caminho de Emaús. Eram homens que deixaram tudo para servir Jesus, que conviveram com Jesus durante 3 anos. Em Lucas 24 vai estar essa passagem. Era o 3º dia depois que Jesus foi enterrado, agora ressurreto. Esses homens estavam vivendo dias difíceis. Eu um dia fui desafiada pelo próprio Jesus a deixar tudo e segui-lo. Eu posso ter uma noção do que foi para aqueles homens. Eles deixaram tudo e colocaram toda a esperança num homem que 3 anos vivendo intensamente com ele, agora estava pregado numa cruz, quase massacrado, apanhou muito. Uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E eles entendiam, o seu reinado não terá fim. Apesar de Jesus, por algumas vezes, em algumas conversas chaves, ele declarando: eu vou para o Pai. Para onde eu vou, vocês não vão poder ir por enquanto. Jesus dizia. Mas eles estavam muito acima da compreensão. Eles depositaram a vida, a esperança, tudo sobre Jesus. E eles viram Jesus ser torturado, pregado numa cruz, ser morto, enterrado. Mas ali já era o 3º dia e Jesus havia ressurreto dentre os mortos. Porque ele vive para sempre. Ele venceu
a morte e pagou com a morte o nosso preço de liberdade. Jesus se aproxima deles, eles estão pelo caminho, exatamente com os sintomas de quem está sofrendo uma perda, desiludido, sem esperança. E daí pelo caminho, em dias tão difíceis, a nossa tendência é entender que Jesus ficou para trás. É incrível que Jesus se aproxima deles, porque ele conhece tudo, gente. Ele sabia da dor daqueles meninos. Voltando no caminho de Emaús, voltando para casa, voltando para o passado deles. Então diz que ele se aproxima deles. O que vocês estão falando? Versão minha, né? És o único homem aqui em Jerusalém que não sabe do que está acontecendo. E continua. Mas o quê? De Jesus, que era varão profeta, que era. Nós pensávamos que ele fosse dando passos para trás. E Jesus diz: ó nécios e tatos de coração, para crer em tudo quanto está escrito nas Escrituras. E começa a falar para eles sobre promessas, o que havia sido previsto, e começa a falar o que estava contido nas Escrituras. Então esses homens, de repente, foi mudando o ambiente. E eles saíram, né? Maravilhados. Continuaram o caminho. Mas a situação já não era mais a mesma. Meu amado, minha amada, eu não sei quais têm sido as tuas perdas, desilusões, decepções, mas de uma coisa eu sei. Esse que prometeu continua sendo o mesmo. Ele não mudou. E na palavra dele, a gente encontra a vida. Ele é o pão da vida. A palavra dele é pão que alimenta. Ele é a água da vida. A água dele que sacia a nossa sede. Então, chegaram no destino deles. E Jesus fez menção de ir adiante e eles os constrange. Jesus fica. Já se faz tarde, olha, está ficando noite. E Jesus facinho entrou na casa deles. Quando Jesus parte o pão. Era Jesus. Ele veio dar vista aos cegos. As decepções, as perdas, as desilusões nos cegam. Mas ele continua sendo aquele que dá vista aos cegos. É ele. Então diz que eles passaram a ver. Ficou tudo tão claro para eles. E eles também tiveram uma atitude. Vamos voltar para Jerusalém, do lugar onde a gente não deveria ter saído. E lá eles foram revestidos do Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E esses que estavam fugindo ou retrocedendo são despertados com a cura de Jesus na vida deles. E passam a ser, até a maioria deles, mártires, morrerem por uma causa. E por último,
Jesus veio para evangelizar os pobres, foi enviado para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e para pôr liberdade aos oprimidos. Eu pensei numa outra mulher, conhecida como Madalena. Não era o nome dela. O nome dela era Maria, de Magdala, a cidade. É tão interessante. Mas essa mulher, Lucas 8, Lucas capítulo 8, verso 1 e 2 diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Versículo 2: e também algumas mulheres, que eram discípulas, que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ele veio para pôr em liberdade os oprimidos. Toda autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, e embaixo da terra, porque inclusive ele venceu a morte. Essa mulher foi a mesma mulher que acompanhou Jesus na Via Crucis com sua mãe Maria. Foi a mulher que viu onde ele foi sepultado. Foi a mulher que viu e ouviu Jesus dizer: mulher, sou eu, não me detenhas. Eu não estou mais morto, eu vivo. Vai e anuncia a teus irmãos que eu ressuscitei. Uma seguidora de Jesus, porque Jesus a libertou completamente. Zaqueu, de hoje em diante, eu vou contribuir ao invés de usurpar. A mulher samaritana sai anunciando o que esse Jesus fez na vida dela. Os discípulos no caminho de Emaús resolvem voltar para o propósito pelo qual eles foram chamados. Maria Madalena, a possuída por 7 demônios, é reconhecida biblicamente como discípula, uma seguidora, imitadora de Cristo. O que Jesus fez na tua vida, de onde ele te tirou e onde ele tem te colocado. Quem você era antes e quem você é hoje. É sobre isso. Ele continua transformando, tem transformado as nossas vidas. O único propósito: vai e anuncie o que eu te fiz. Vai e anuncie aos teus, as pessoas que convivem com você, que você tem algum contato, que o que eu fiz na tua vida, eu quero fazer na vida delas também. Isso chama-se missões. Que aquilo que Jesus fez na tua vida não seja segredo. Que as demonstrações de amor de Deus na sua vida não fiquem para você. Conforme nós cantamos há pouco. Que o teu amor por mim não seja segredo. Fique em pé no seu lugar. Que Jesus tem feito.
Hoje é dia da gente não remoer o passado, mas trazer aquilo que nos traz esperança. Eu não tinha sentido de vida. Com os meus 15, 14, 13, 14, 15 anos, eu tinha um único pensamento: eu preciso dar um fim na minha vida. Então Jesus veio quando eu tinha completado 18 anos, exatamente naquela semana. E eu nunca vou me esquecer desse dia. Apesar de que mês que vem eu completo 74. Eu nunca vou me esquecer do que Jesus fez por mim. E cada vez que eu lembro, eu me entrego mais. Porque Ele merece tudo o que eu sou e o que eu venho a ser. Você aceita ser um missionário? Você aceita anunciar a algumas pessoas o que Cristo fez na tua vida? Que Ele te salvou, que Ele te libertou, que Ele te tirou de um charco de lodo e firmou o teu passo. Que Ele te libertou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, aonde há redenção, a saber, o perdão dos pecados. Os meus olhos viram